Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui a postos para mais um a nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no nosso papo dessa quarta, 14 de novembro de 2018, sejam bem-vindos. Apagando incêndio. Depois de Silvio Santos causar no Teleton, o SBT quer novo encontro entre o apresentador e a cantora Cláudia Leite. Será que vem um pedido de desculpas aí, hein? O Fefito vai contar pra gente logo mais. Sem moleza, governador eleito de São Paulo diz que se bandido insistir no confronto com a polícia, vai deitado para o cemitério. Com falas duras contra a criminalidade, João Dória tem surfado na mesma onda que Bolsonaro. O tucano até indicou um general para comandar a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Última flor do Lácio, uma aula grátis de português com a professora mais divertida do Brasil, Cíntia Chagas. A nossa convidada de hoje está lançando um livro muito bacana, em que ela usa histórias pessoais para ensinar essa língua tão rica e tão maltratada. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você é o nosso convidado especial. Vinícius Moura. Tudo bem, Ed? Professor Edgar. Bom dia, meu querido. Quem der, hein? Tudo certo? Eu sou um eterno aprendiz. Ah, que é isso? Você nos dá aula aqui, sou viu, um Ed? aprendiz de alquimista. Uma aula de comunicação. Ô, Vinícius Moura, larga de ser puxa-saco, meu querido. A recíproca é verdadeira. Brincadeiras à parte, você é um grande garoto. Ô, Vini, não é o Edgar que dá aumento, viu? Tá confundindo. Ah, não, então... Não vou retirar o que eu disse, porque isso é o que eu penso. Mas mesmo, já Edgar. Influenciei aquele lá que você recebeu. Aquele lá foi importante, hein? Aquela dica, né? Então é o seguinte. Ô, Vini, vamos lá. O que nós temos aí de hashtag pra hoje? Hashtag Dicas de Português, Edgar. Nós vamos receber, como você já falou aí, a professora Cíntia Chagas, que vai dar uma grande aula aqui pra gente hoje da língua portuguesa. E eu já começo com uma dessas dicas, viu? Hashtag Dicas de Português, Edgar. E, ó, eu prefiro Twitter a Facebook. Ah, correto, Entendeu? meu rapaz. Por isso quê? aí. Porque segundo o padrão aí culto da língua, você prefere-se uma coisa a outra, né? Então, por favor, né, paramos aí de dizer que você prefere arroz Tava indo que direitinho, feijão. aí você prefere se fuder. Paremos. Foi ironia. Paremos de dizer que você prefere arroz do que feijão, tá? Você prefere Arrasou, arroz Vini. a Isso aí. feijão, Isso tá? aí. Então, uma das dicas de português, que você mande a sua dica aí também, então, Sim. com a hashtag Dicas de Português. Abusem da mesóclise também. Dicas criativas, tá bom? Pode usar aí a tua criatividade para mandar pra gente a sua dica de português. Pelo WhatsApp, que é o 11 931 1769, mande também uma mensagem contando pra gente aí uma dica de português. 69, acho que você tá com um assunto sexo É aí. verdade. Hoje... Sexta passada, Paulinha Napolitano Eu veio. falei 69? É. 931 17. Eu falei 1009. Eu falei 69. 69? Gato Eu falha de achei, gato. ó. Ah, é brincadeira, Hoje tem, hein? Eu só, Amanhã é feriado, né, É que eu gente? só Esse gato tá penso- feriado na cabeça. eu só penso naquilo. Já tá alongando, né? Vamos lá, 11 931 7009. Você Aí manda sim. sua mensagem pra cá de vídeo, dando sua dica de português também, tá bom? Qualquer coisa, se for errado, a professora Cíntia Chagas vai corrigir. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho. Baixe o aplicativo, leve nossa programação pra você conferir onde e quando você bem entender, tá bom? Também acesse o nosso portal jp.com.br. Tem o nosso canal no YouTube pra você assistir a programação ao vivo aqui do Morning Show. É o youtube.com/Morning Show JP e as mídias sociais. Estamos no Instagram, também no Facebook. Passe na nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos lá, Fefito. Simbora. Muito bom dia pro senhorito. Bom dia, galera. Vamos abrir um Pan. noticiário aqui, ó, com você. A essa altura, todo mundo já tá sabendo, né, que o Silvio Santos, durante o Teleton no final de semana, deixou a Cláudia Leite e muitos telespectadores constrangidos ali por tabela, né, ao dizer, né, que se desse um abraço na Cláudia Leite ali no palco, ficaria... Qual foi a expressão dele, Fefito?
Excitado. Excitado. O que quase ninguém sabe é que a direção do SBT, ou uma ala da direção, parte ali da direção, quer que o apresentador e a cantora tenham um novo encontro. Agora, haja bombeiro pra jogar água e Vai ter que ser apagar no caso de família, hein? esse incêndio aí. Vai ter que ser. É verdade, doutora Anaí ali, a psicóloga, e a Cristina Rocha. E aí, Fefito, alguma chance disso acontecer? E o motivo pode levar a um equívoco aí? Pode ser outro o motivo desse encontro? Pois é, eu acho que as chances desse encontro acontecerem são bem pequenas. Desse encontro acontecer, olha só. A Falou gente de vai- português é o hoje dia que a gente- hoje não vai errar. Hoje é o dia que a gente mais vai errar. As chances são bem pequenas. O mal-estar criado foi muito grande e eu não acho que a Cláudia Leite esteja disposta a ir nesse momento específico. Até porque, segundo eu apurei, você pode ler também lá no jp.com.br/fefito, no meu modesto blog aqui na Jovem Pan. O Silvio Santos não tá disposto a pedir desculpas. O que a direção do SBT quer é que a Cláudia Leite vá ao programa dele pra que ele seja muito simpático, mostre que gosta muito dela, pra, como se diz nos Estados Unidos, limpar o ar, dar aquela purificada no ar, assim, deixar as coisas tudo azul. Mas não é o caso. Acho que a Cláudia Leite só tá disposta a ir caso ela receba um pedido real, oficial de desculpas. Tem um outro impedimento pra isso também. Ela tem contrato com a Globo e tá prestes a começar a gravar o The Voice Kids. Eu duvido que a Globo libere ela pra algo que não uma maratona beneficente nesse momento. Segundo o Ricardo Feltrin, complementando a minha nota, porque jornalistas se ajudam também, ele publicou essa antes, depois eu vi, a ACD quer promover esse encontro também, a associação que é beneficiada pelo Teleton, pra poder também mostrar que as pessoas se ajudam e numa dessas não precisa ficar uma mágoa pra todo sempre. O fato é que o Silvio Santos tá tão no olho do furacão que tá acontecendo uma coisa de bad timing com ele. Ontem, a Gulani Filmes, a produtora, anunciou que vai fazer em parceria com a Fox uma série de TV em 2 temporadas, com 8 episódios de 1 hora cada temporada, sobre o Silvio Santos, pra começar a ser gravada no segundo semestre do ano que vem. Pior momento pra se anunciar algum tipo de homenagem ou tributo ao Silvio Santos no meio desse furacão inteiro. O Silvio vai ganhar um monte de homenagens no ano que vem, mesmo em meio à polêmica. Em janeiro, Rodrigo Faro começa a gravar, como Silvio Santos, uma cinebiografia dele. Um musical tá sendo feito sobre ele também. Além de tudo, ele tá numa série sobre Hebe Camargo, vivido pelo Daniel Boaventura, que vai lá na Globo no ano que vem e também vai estar no cinema. Então o Silvio Santos vai receber todo tipo de homenagem, mas essas homenagens já estavam previstas. A série anunciada pela Fox chegou no momento em que todo mundo não quer ouvir falar bem do Silvio Santos, porque ele ainda não pediu desculpas. Eu liguei para umas pessoas lá do SBT pra saber se o Silvio estava disposto a pedir. O que elas se disseram? O Silvio não tá nem um pouco disposto a ligando, pedir, gente. acham que Não é exageraram. a cara tá dele, ligado. não é a cara dele. Acham que exageraram na repercussão e ele já gravou o programa dele normalmente, sem falar no assunto. A Patrícia Bravanel tá recebendo um monte de pedidos no Instagram pra se manifestar sobre. Não se manifestou e muito provavelmente não vai se manifestar. O SBT não se manifesta e a família toda tá em silêncio. Apesar que na gravação que já foi ao ar agora, né, do Lady Night da Tata Werneck, quando ela pergunta pra Patrícia Bravanel, né, o que é o pior ali da função dela ali no SBT, ela fala que é as besteiras que o pai fala, né, que ela se preocupa muito com as besteiras que o pai fala. Ah, ele já tá sem filtro, né, Vini? Gente, é óbvio, o Silvio Santos, na cabeça dele, ele não vê problema no que ele falou. Isso não é de agora, é de todas essas situações que ele tem sido alvo de polêmica. Ele não tá ligando pra isso, e por isso que as situações se repetem. Né? Então eu acho que até é forçado querer promover esse encontro agora de Silvio com Cláudia Leite, só vai piorar a coisa, deixa como tá. A Cláudia Leite se sentiu incomodada, já se colocou ali pela rede social, não deve mais ir ao programa do Nem o Troféu Silvio Santos, Imprensa. né? O Troféu Imprensa acabou, e o Silvio também não vai mudar o jeito de pensar dele agora com mais de 80 anos de vida. Posso colocar mais uma lenha na fogueira só antes da gente se mudar o assunto? Várias famosas, vocês viram, fizeram a campanha Chega de Assédio, foram inclusive muito criticadas por causa disso, famosas como Thaís Araújo e Bruna Marquezine, mas ontem um crítico em especial no Facebook chamou a atenção, a minha atenção. Rafinha Bastos Qual é que foi? detonou o Silvio Santos com o seguinte post: fico admirado que do Brasil só entender agora que o Silvio Santos é um velho salafrário e aproveitador com palavrões. Não vou falar isso. Falou isso. Além de apoiar todos os milicos e presidentes durante o golpe militar, construiu um império bilionário vendendo sonhos pra gente humilde, e aí ele sai criticando
o Baú da Felicidade. E ele acaba o post dizendo: felizmente a casa dele está caindo, ainda dá tempo desse velho safado ter o filme queimado antes de morrer. Rafinha Bastos, você pegou pesado demais. Que isso, Rafita. Pois é, e tá público, tá no Facebook, por isso eu tô falando, ele não colocou só pra amigos. Pô, Edgar, agora é uma pena, né? Porque assim... Mas peraí. Tem uma questão aqui que, assim, o post pode ter sido a palavra pesada, tudo, mas uma coisa tem que ser colocada, e acho que tem um pouco a ver quando eu expressei aqui o que eu achava a respeito, fazendo uma comparação da concessão pública, que é um veículo, a responsabilidade de um comunicador que fala para um público, quais as classes que fazem a maior audiência do SBT? CDE. As classes mais baixas da população, que deveriam ter ali uma figura inspiradora, que as demovessem de certas coisas arraigadas, né, na sociedade, como preconceito, como tudo o que a gente vem falando, que vem mudando com o tempo, com a busca pela igualdade entre os gêneros, entre os sexos, e aí vem um comunicador do peso dele. Talvez ele não veja importância. Eu acho que esse que eu tô tratando aqui é uma verdadeira balela. Porque o que as pessoas entendem é essa linguagem popular, essa linguagem chula, é o que se pratica mesmo. Mas a gente vive um momento em que até ele, né, um baluarte, digamos, um cânone da comunicação, deveria se atentar para isso. Seria um movimento, a meu entender, muito nobre dele como uma pessoa consolidada à frente de uma das maiores redes de comunicação do Brasil, propor essa mudança a ele mesmo, né, de comportamento ali, e trazer o público com outros tipos de artifícios que ele sabe muito bem fazer, né? Mas não acho que seja uma intenção dele, nem uma vontade do Silvio Santos. Ele faça sem perceber, né? Ele faz sem... eu acho que ele só tá sem filtro. Não vale xingar, não. Agora, eu queria falar uma coisa. As homenagens ao Silvio também, elas são muito válidas, né? Nós estamos falando do maior comunicador da história da televisão. Só para fazer um contraponto aí à colocação do Rafa, eu seria muito favorável a uma retratação, especialmente no contexto da ACD, né? Então, aproveitar para promover a causa mais uma vez. Agora, esses episódios, eles são como gotas no oceano da biografia do Silvio Santos, até porque é um cara que, de certa forma, ele é um ícone do empreendedorismo brasileiro e, acima de tudo, ao contrário do que o Rafinha Bastos colocou, ele é um cara que traz esperança para as pessoas, tem um valor emocional muito grande no trabalho dele. Então, assim, chegar agora aos 45 do segundo tempo, fazer uma crítica destrutiva dessa, pouco qualificada, desconsiderando quanta alegria que esse cara trouxe pro Brasil e assim, de novo, aquele conceito paternalista de achar que as pessoas não são as melhores julgadoras do conteúdo que elas consomem, né? Vamos começar a pensar no indivíduo como um tomador de decisão, uma pessoa adulta, consciente e que faz as suas escolhas por conteúdo, né? Eu achei inadequado. Eu concordo com você e concordo com o Vini, mas só tem uma coisa sobre as gotas do oceano. As gotas no oceano têm sido constantes nos últimos tempos. É um conta-gotas, né? Então, tem acontecido muita coisa polêmica com as declarações do Silvio Santos. Então é importante também a gente pensar que nesse momento tá faltando um amigo que fica ali pega leve. Isso eu ia te perguntar, ninguém influencia ele, por exemplo, vamos dizer assim, numa repaginação pra parar algumas arestas, fazer uma retratação nesse caso, indomável, já que ela se sentiu Silvio é indomável. O Silvio vai pela própria cabeça, muda a programação a hora que quer, dá o estalo que quer. Ele pune as próprias filhas. E quando você tem muito poder, é muito difícil que você ache a quem pergunta te fala foi ingênua, algo na verdade. Ele fala das próprias filhas. Ele vai pôr na geladeira as meninas? A Patrícia? Depois do que ela falou pra Tatá. A Patrícia não volta mais. Um abraço, Silvio. Vamos girar o assunto, agora é política. Vamos falar aqui, né, a respeito do presidente eleito Jair Bolsonaro, que voltou atrás e disse que o Ministério do Trabalho não será extinto. Caio, o que mudou? O que pode ter mudado na cabeça aí do capitão da reserva, né? Será que foi aquele abraço simbólico? Eu acho que aquilo lá fez efeito, olha aí, ó. Mas parece-me que nesse momento de acomodação do governo... Que abraço que é esse? Um abraço simbólico que envolveu ali o Ministério dos Trabalhadores, os funcionários, né, os servidores do prédio no Ministério do Trabalho, hug. fizeram lá um abraço
gesto simbólico. Mas, assim, a ideia, a gente tá vendo aqui a foto, quem nos acompanha em imagem, mas a ideia também nessa preparação para a transição, né, Caio? As coisas vão sendo, as possibilidades vão sendo colocadas. E óbvio que ele tá ali com a sua equipe olhando o que é possível realmente ou não. Tinha uma ideia de, a princípio, transformar ali os 29 ministérios em 15. Agora já se considera a possibilidade de ter até 18. Quer dizer, as coisas vão... É natural que as coisas assim sejam feitas dessa forma também. Essas política é a arte do possível, né? Exatamente. Vamos lá. O que pode ter mudado e o que você acha que aconteceu para o Bolsonaro ser demovido da ideia de extinguir o Ministério do Trabalho ou, melhor dizendo, associá-lo a um outro ministério com outras pastas também em outros assuntos? Não, com certeza não foi o abraço coletivo. E assim, com toda a vênia aí aos servidores públicos do Ministério do Trabalho, afinal, isso daí é uma prerrogativa constitucional deles, mas é irônico, na verdade é sintomático que justamente o Ministério do Trabalho tenha feito uma manifestação aí de cunho grevista, né? Eu acho que teve muito menos a ver com essa mudança de opinião do Bolsonaro, teve muito menos a ver com essa manifestação e mais com as conversas que ele tem tido no alto escalão lá em Brasília, né, em especial no Tribunal Superior do Trabalho. Ali alguns argumentos devem estar sendo colocados e também ele deve ter percebido um aspecto simbólico, isso desde a campanha com algumas polêmicas relacionadas a 13º, esse tipo de coisa, o valor simbólico de você mexer em qualquer coisa que tenha a palavra trabalho atrelado a ela, né? Que foi um dos desastres do Mourão ali em campanha, falando, né, questionando a questão do 13º, né? Exatamente, Eles até entraram em desacordo ali, falaram, ele não está acostumado com a política. Bolsonaro foi vivo e desautorizou ele muito rápido nesse episódio. Na verdade, foi uma fala do Mourão tirada do contexto. Muitos trabalhadores prefeririam antecipar o 13º se tivessem a opção. Então, acho que é nesse sentido que o nosso futuro vice-presidente falou. Mas aqui o importante é falar que tem, havendo esse simbolismo de mexer em qualquer coisa relacionada ao Ministério do Trabalho, já se falar em corte de direitos, ele evita isso porque, no final das contas, o que o Bolsonaro está mais preocupado é em dar eficiência e economizar gastos, né? Infelizmente, a parte que ele pode mexer, né, é muito pequena. A gente está falando dos funcionários dos DAS, né, os famosos, que são os comissionados, né? Dentro da estrutura federal, Edgar, eles não chegam o orçamento não chega nem a 1 bilhão por ano. Então, assim, não é uma coisa tão relevante, simbolicamente é relevante. O Bolsonaro já sinalizou que ele quer cortar, aí, ele não deu um número, mas ele parte do parâmetro de 30% desses cargos. Isso seria uma coisa positiva, mas para efeito de comparação, como eu disse, né, 1 bilhão de reais para os cargos comissionados aí em âmbito federal, a máquina do Congresso custa 10 bi, né, com despesas diretas, indiretas, previdenciárias e por aí vai. Então eu acho que não foi aí a manifestação, embora a foto fique bonita, não foi a manifestação às portas do Ministério do Trabalho, não. Mas também considerar o momento em que o Brasil se encontra, onde cortes são necessários para que a máquina então consiga fluir e respirar um pouco mais aliviada de tanto peso que a máquina tem, né? Qualquer economia é economia. Com certeza. Agora, em termos de conteúdo, você misturava... A ideia era misturar a pasta do trabalho a um Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços também. Mas aí houve uma avaliação que eu considero bem oportuna, a tempo ainda, porque, imagina, seria um ministério com peso, quer dizer, jogar mais uma pasta dentre essas outras, dentro de um único ministério, poderia pesar mesmo. E tem setores que são estratégicos, né, com relação aos ministérios. Há muitos ministérios, percebe-se um consenso em diminuir o número deles, 29 realmente seria muito, teria que ressuscitar o Niemeyer e construir novos prédios ali maravilhosos na bela Brasília. Mas tem que fazer as coisas e eu acho que é esse momento mesmo de testar, refletir, pensar, jogar o pensamento, conversar com a equipe, voltar atrás, se for o caso também, por que não? É um momento de se fazer isso, porque depois que começar o governo, aí pega pra capar do Brasil que a gente conhece. Bom, ainda vamos falar do futuro governo. Tava pensando aqui que o Ministério da Defesa ficaria com o general da reserva, o Augusto Heleno, mas daí... Edgar, posso só fazer eu tenho mais quer complementar
falar. Eu quero complementar porque é o seguinte, você falou o negócio dos 29 ministérios, né? O Brasil já chegou a ter 39, se você juntar aí as secretarias equiparadas a ministério, uma grande farra do foro privilegiado e do cabide de emprego. É muito positiva essa redução ministerial, mas assim, se você me perguntasse, né? Ele voltou atrás, mas eu era um entusiasta da ideia de tirar o status de ministério do Ministério do Trabalho, uma burocracia que pode ser absorvida, e a gente está falando num contexto já pós-reforma trabalhista, em que a arrecadação sindical caiu 86%. Né? Então toda essa burocracia sindical, essas atividades, elas de certa forma esvaziaram. Aliás, isso foi uma grande conquista dos trabalhadores, no sentido que eles não são obrigados a ceder um dia de trabalho de forma compulsória para os sindicatos. Né? Então a gente tem, houve já, aí obviamente tem a ver com Justiça do Trabalho, não Ministério do Trabalho, mas só para dar um contexto, né? As ações trabalhistas, elas caíram de janeiro a setembro 36%, isso é muito positivo. A Justiça do Trabalho, ela custa tanto quanto os prêmios que ela distribui, né? Então, os postos intermitentes agora, né? Eles já representam quase 7% das novas vagas de emprego geradas, e a gente tem esse problema super sério do desemprego no Brasil, que finalmente baixou da casa aí de 12%, mas ainda atinge 12 milhões de pessoas. E de novo, não é o governo não gera emprego, quem gera emprego é o empreendedor, é quem toma risco. O governo ele só organiza a burocracia, então eu acho que cortes nesse sentido são bem-vindos. Vamos lá, esperamos todos que isso realmente reverta em trabalho de fato, né? Dedos cruzados. Além desses 12 milhões que você se referiu, tem aí outros tantos milhões de pessoas que meio que desistiram, né? Era 25 milhões a conta global. De buscar, né? De buscar trabalho, né? E estão aí no mercado da informalidade. Vamos falar agora ainda sobre o futuro governo e tal. Eu falei aqui do Ministério da Defesa, que tudo indicava ali, pelo que se falava no noticiário, que ficaria a cargo do general da reserva, o Augusto Heleno. Mas aí o próprio Bolsonaro anunciou um outro nome para o posto, também general da reserva, o Fernando Azevedo e Silva. O que está por trás dessa escolha? Se esperava que o Augusto Heleno, de fato, pela participação, pelo comportamento dele ativo, né, falando como um militar, tudo, esperava-se que ele assumiria esse posto. Mas agora vai ficar na mão do Fernando Azevedo e Silva, Caio. Então, como você bem colocou, o Augusto Heleno ele foi para o Gabinete de Segurança Institucional. Eu acho que isso tem a ver realmente com a afinidade que ele tem com o presidente. Eu acho que o Bolsonaro quer ele um pouquinho mais próximo à presidência, né? Sobre a nomeação do também general da reserva, Fernando Azevedo, o que chama a atenção é o trânsito político, né? O trânsito político que ele tem à esquerda e à direita, né? Então, assim, não dá pra gente ignorar que isso, de certa forma, é uma aproximação republicana com o STF, no sentido de que o último cargo dele foi como assessor direto da presidência do STF, do Dias Toffoli, que é o nosso ministro, que foi nomeado pelo Lula, tem uma carreira aí advocatícia em prol do PT, das campanhas do PT, etc. Então, de certa forma, foi uma nomeação muito elogiada, até da imprensa, a política, passando por direita, esquerda, enfim. Vale lembrar, né, Edgar, que o Bolsonaro ele chegou a falar durante a campanha, em diferentes momentos, em um ministério até 50% composto por militares. Eu não acho que isso vai acontecer, mas se a gente está falando aí de 16 ministros, se 5, 6 forem militares, ele está sendo, de certa forma, coerente com o programa de governo que ele apresentou. Vamos lá, esse negócio de militar na política é a última moda nessa primavera. Um general também foi indicado para comandar a segurança pública em São Paulo. Nosso colega Marcelo Matos traz os detalhes para a gente. Olá, Dória coloca general na segurança pública de São Paulo. O governador eleito anunciou João Camilo Paes de Campos e manteve o tom linha dura para a pasta, com a promessa de que, se o bandido reagir, vai deitado para o cemitério. Primeiro, agir na inteligência da polícia, que é a forma de evitar o crime. Depois, na pronta resposta, que é imobilizar o criminoso e agir da forma correta para esta imobilização. Se o criminoso reagir, a reação será para imobilização.
E daí sim, a última etapa, se o bandido ainda assim reagir, armado com arma de fogo, a orientação é que ele vá deitado para o cemitério. O futuro secretário da Segurança Pública de São Paulo, João Camilo Paz de Campos, foi professor da Academia de Guerra e também chefiou o Comando Militar do Sudeste. E concorda que uma pessoa com um fuzil na mão é uma ameaça passível de ser abatido. Uma gestão serena. Eu já disse aqui, serena e segura. Eu tenho a convicção, está aqui o Coronel Camilo, que foi comandante-geral da PM, que não se mata por matar. Percebeu? Ou seja, a letalidade... Então, mas isso aí tem que ser tratado caso a caso. João Dória também retirou 2 nomes da Prefeitura de São Paulo para o seu secretariado. Marcos Penido irá assumir a pasta de Energia, Saneamento, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, numa fusão de 3 secretarias. E Júlio Serson irá ocupar a Secretaria Especial de Relações Internacionais e presidente da Invest São Paulo. Dória também anunciou seu chefe de gabinete, Wilson Pedroso. Tucano segue para Brasília nesta quarta-feira, na reunião com os demais governadores eleitos. E na próxima semana, Dória vai viajar com a família e retomará o anúncio da sua equipe apenas no dia 26 de novembro. Vamos lá, o Caio, é uma declaração, você vê, uma declaração alinhada, eu falei ali no início, né, que ela corrobora já o que o futuro governo do estado, né, o presidente Bolsonaro também defende. Ela está alinhada com o governador eleito no Rio de Janeiro também, o Witzel, né, que fez até aquela declaração. Essas são declarações fortes. E quem está ali no front, né? Quem está ali, a polícia que está ali, já vive esse ambiente. Tem essa questão que o Dória coloca, né? Ele fala, tem as etapas, né, do treinamento que vai, se chegar nesse ponto extremo, aí sim, né? São falas que servem já para delimitar uma posição dos novos governos que assumem no Brasil. E é o que a população espera mesmo, que haja um movimento efetivo no sentido de melhorar, de alguma maneira, a segurança, não só dos estados, mas do país como um todo. Qual é a tua avaliação sobre isso, já que é uma frase dura, é uma frase que deixa de cabelo em pé. Se você for falar em direitos humanos, tem toda essa questão do embate político que isso gera. Qual que é a tua avaliação a respeito? Assim, a gente vive num país, num estado, enfim, numa sociedade em que as pessoas já estão reféns do crime organizado faz muito tempo, né? Então é um alento saber que a partir de agora as coisas estão caminhando, pelo menos em São Paulo, âmbito nacional também, para que as forças policiais também não fiquem reféns da criminalidade, né? Então, para que a ação delas não seja punida. Tem vários vídeos virais aí pela internet de especialistas em direitos humanos recomendando, inclusive, olha o absurdo disso, ouvinte da PAN, que o policial só reaja depois de alvejado. Isso é um absurdo. E a frase dele, né, especialmente não a frase da manchete, né, porque essa é aquela notícia clássica em que a manchete é sensacionalista e quando você vai ver, o comentário é técnico, carregando um pouco nas tintas ao final. A reação do bandido, à força policial, né, ao Estado, ela gera automaticamente não só o direito de legítima defesa, como também a excludente de licitude pelo devido cumprimento do dever legal. Então, assim, não é nada antijurídico. O policial, ele está no direito dele. O que houve ultimamente foi uma grande inversão de valores de coibir o policial de neutralizar ameaças à sociedade e a ele próprio, né? O pessoal fala muito que esse é a repercussão do Bolsodória, né? Falando sobre a nomeação de um quadro militar para segurança pública e tal. Eu acho uma certa ingenuidade achar que isso é um mero mimetismo do Dória, até porque esse quadro foi o responsável pela elaboração do programa de segurança da campanha do Geraldo Alckmin, então tem bastante trânsito lá no PSDB, e o Dória está muito sintonizado com a população, no sentido de que 40% das pessoas confiam muito nas Forças Armadas. Só para a gente ter uma ideia, assim,
traçar um paralelo, isso é 8 vezes mais confiança do que no Congresso Nacional. Se não me engano, no Congresso Nacional só 3, 4 ou 5% das pessoas confiam nele enquanto instituição. Então, assim, os militares, eles foram apartados da vida pública por muito tempo, meio como se fosse uma grande ressaca do período do regime militar. E assim, é aquele negócio, né? O movimento é pendular. O sino estava badalando para um lado, agora ele vai um pouquinho para o outro. E sobre os direitos humanos, é uma pena. É uma pena que eles se coloquem que os ativistas da causa se coloquem sempre tão a favor e somente a favor dos bandidos, porque direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, as liberdades individuais, isso não é uma causa que tem que ser partidarizada, isso é uma causa da humanidade, da sociedade como um todo, né? E aí fica com aquelas ironias de bandido bom é bandido morto. Bom, primeiro que bandido não é bom, né, por definição, mas se fosse, seria bandido bom é bandido morto, de medo do Código Penal, que é o que tem que acontecer, né? Agora, o Caio, essa é um assunto que, obviamente, na linha final ali da segurança pública, ele serve como uma propaganda também para os governos que vão assumir. Isso é uma coisa que, combatida ali, simplesmente não resolve o problema da criminalidade. Se você tem uma ação mais austera, severa, por parte da reação da polícia frente aos grupos criminosos, isoladamente, isso não resolve, né? O que resolve é a estrutura dos presídios, a gente já discutiu um pouco aqui, é a oportunidade de recuperar e ressocializar aquela pessoa, é as oportunidades que vêm em decorrência de um investimento na base da sociedade, de educação, e ir minando cada vez mais a possibilidade de pessoas em situações vulneráveis enveredarem para uma vida hipoteticamente mais fácil, do dinheiro fácil, da criminalidade. E nunca vai ser... contemplam policiais e famílias de policiais também, né? E nunca será resolvido enquanto a gente tiver gente falando de dentro do presídio, transformando aquilo em escritório, falando com celulares, recebendo ali e administrando o crime para fora dos presídios. Por isso que é tão importante levar o Lula para um presídio comum, porque o exemplo vem de cima, não, né? Mas aí eu sei, mas aí você está puxando um tema no embate político que não sei se cabe aqui agora. A gente tá falando o país, Edgar, é o país que a gente vive. A gente fala de um mecanismo de segurança mesmo que possa ser efetivado, não só com a guerra no fronte, de bandido contra e de polícia contra o bandido, que deve haver enquanto houver ainda agressividade por parte da criminalidade. Mas é um problema que carrega muito antes decisões cruciais para que a gente diminua a intensidade de pessoas que enveredam para o crime e condição dos presídios de recuperar a gente e não formar cada vez mais criminosos, né? E já que a gente está falando de política, posso entrar com um assunto pertinente que eu combinei aqui com o diretor em cima da hora? Fala, Fefito. Desde ontem a gente está falando de Bolsonaro e dos ministérios dele, então tem uma pessoa que foi sugerida para o ministério dele, o Ministério do Meio Ambiente, que é a Maite Proença, que desde ontem está causando muita polêmica nas redes sociais com um videozinho que tá rolando. Isso não tava no roteiro, é uma surpresa. Mas vamos ver esse vídeo, qual é? Bolsonaro não ganhou porque as pessoas querem a volta da tortura, as mulheres ganhando menos, os homossexuais encarcerados. Ele ganhou porque ele foi autêntico. Ele inaugurou uma forma nova de fazer. Nunca nesse país se fez campanha com a verdade. Depois de tanta corrupção e roubalheira, as pessoas queriam a verdade. O homem comum, ele quer segurança, emprego e comida na mesa. Ele abriu mão dos direitos humanos para ter isso. Eu não vou atirar pedras. É o que temos. O povo quis assim. Então, gente, vamos torcer. Nós temos instituições fortes, vamos acreditar nisso, vamos acreditar no Brasil, vamos torcer para o Brasil. Então, agora que a gente tem essa situação, ela não vai mudar. Elegemos isso. É isso que nós temos nos próximos 4 anos. Então, vamos deixar que a direita cuide da economia e encha os cofres públicos, porque eles foram esvaziados. Vamos torcer, gente, pelo amor de Deus. Esse vídeo ontem fez a Maite Proença ganhar o apelido de Barbie fascista em alusão àquele Instagram da Barbie que faz umas piadas com as pessoas de esquerda. Causou um monte de polêmica. Mas tem um ponto aí nela que ela coloca que, otimista, que eu acho é o que interessante. temos, né? Me lembro muito dos governos e ela foi muito elogiada também, né? Por outro lado, elogiada, sim. Mas eu lembro muito dos governos do Lula, principalmente, a frase, que eles querem quanto pior, melhor. Teve
teve muito, enquanto a esquerda teve no poder, essa questão, né? E agora, tá todo mundo à espreita. Sim. Né? E muitas falas e vozes ativas dentro desse espectro ideológico de esquerda vem colocando-se muito contrariamente já, mesmo que discorde lá em termos programáticos, a figura do Bolsonaro, que ainda, por mais que ele tenha revelado o que ele é através das falas, o governo na prática ainda não começou. E o que ela fala é exatamente, peraí, vamos esperar ver o que acontece, para daí a gente tacar pedra se for ter que tacar pedra. Eu concordo. Ou elogiar no que tiver que ser Eu elogiado. concordo nesse sentido de que a gente tem que ver o que vai ser esse governo, mas a gente também não pode lembrar que na última eleição, no dia seguinte, já tinha gente na Paulista enchendo boneco inflável e coisa do tipo. Então, nem todo mundo foi otimista o tempo todo. A gente também não pode esperar que o Brasil haja como agiu antes. Mas assim, quanto a Maitê, eu só tenho 2 coisinhas pra falar sobre esse vídeo. Ela foi de fato muito elogiada, também foi muito atacada. O Felipe Neto, que é um grande influenciador digital, disse que é engraçado que ela disse que as pessoas abrem mão dos direitos humanos em troca de comida, mas não abrem mão da pensão dela, que é um direito lá que ela tem de 13 mil reais por mês. Mas a única coisa que eu tenho pra dizer sobre essa declaração é que ter a fome matada é um direito humano, mais especificamente o direito humano de número 25 na lista de direitos humanos. Então, ninguém tá abrindo mão de direito humano pra poder ter comida. Comida é direito humano. Tá certo. Vamos lá, vamos girar o assunto, vamos encerrar aqui esse primeiro bloco do Morning Show com as emoções do Masterchef. Nunca um programa sobre culinária, sobre comida, emocionou tanto. Vini, caramba, a Carosella, o que aconteceu? Eu nunca vi isso, eu não me recordo, assim, de tantas, acho que das 72 edições já que teve do Masterchef durante esses anos, eu não me lembro da Paola ter ficado tão emocionada com a saída de um participante, né? E isso aconteceu ontem na saída do André, que realmente é um cozinheiro muito talentoso e também que ele tinha ali, né, a simpatia do público, que era um cara humilde também, enfim, carismático, nem tanto carismático, mas acho que a humildade dele em torno da cozinha, o talento dele também pegaram a simpatia ali do público, e muitos estavam achando que ele que ia ser o vencedor até, era um dos favoritos, só que ontem teve a prova de eliminação, Edgar, e foi uma prova muito difícil, porque foram 3 dos grandes favoritos, né? Tava ele, tava o Will e tava também a Manu, né? Que até ganhou a primeira prova, mas depois foi colocada lá pelo líder do grupo dela para fazer a prova de eliminação, ficou chateada, ficou inconformada com a decisão, mas despejou toda a raiva dela num belo prato e acabou superando ali o André nessa decisão. E aí na saída, Edgar, ele foi muito elogiado. Ninguém cozinha bem com raiva, Vini. Não, mas ela cozinhou. Cozinha tem que ser com amor. Não, mas profissional não tem essa não. Aí é o seguinte, quando o André saiu, ele foi muito elogiado pelos três jurados ali. O Jacan chegou a dizer também que achava que ele ia estar entre os finalistas. E a Paola se emocionou de verdade, disse que ele foi até motivo de inspiração para ela. Vamos ver. Caramba, Vinícius Moura, ela, foi quase aos prantos, hein? Foi. Não, ela foi muito aos prantos, viu? Na verdade, foi muito aos prantos. Exacerbou-se, vamos lá. Queria dizer uma coisa, pouquíssimos cozinheiros, quase ninguém me inspirou, nenhuma das competições do Masterchef. Você não somente me inspirou, como que eu te admiro muito, muito, muito de verdade. Admiro teu trabalho e você deveria estar na final, mas eu acho que agora vão ser grandes finais. Para mim é muito difícil te deixar ir. Eu queria te dizer que eu acho que independentemente você não leve o prêmio dinheiro, o Brasil te premiou como Masterchef profissionais. Você já ganhou. Parabéns. Olha. E nas redes sociais também foi uma comoção nacional. Eu não esperava por isso, eu até gostava dele, mas não esperava que ia causar tudo isso não. Agora só uma pergunta pro Fefito, tá indo bem de audiência o Masterchef? Não tá indo tão bem quanto nas edições anteriores não, mas Desgastou ainda pros padrões da Band tá um já pouco desgastado, né, gente? Depois de 120 por ano, uma década, né? 2 por ano. Mas o formato é bom, vai. É super bom, todo mundo ama. Vamos lá, quem tá aí pra dar a hora certa? Alguém da... 10h39, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show, na Jovem Pan. A nossa convidada de hoje vai deixar todo mundo mais inteligente a partir de agora. Ela tá lançando este livro
Eu disse este e não esse que eu tenho em minhas mãos. Sou péssimo em português, chega de sofrimento, aprenda as principais regras de português, dando boas risadas. Que subtítulo grandão, hein? A professora Cíntia Chagas, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programinha de rádio. Muito bem. Obrigada. Muito bom tê-la conosco, ainda mais para ensinar e dar dicas. Gostou da minha? Adorei. Muito formal ou não? A gente vai ter que usar expressões como concomitantemente, data vênia, pra poder se agradar. por favor. Mas a priori. Mas acho que a gente pode começar aqui ouvindo duas dicas suas aí. Por quê? É este e não esse, como eu falei aqui, esse livro que eu tenho em mãos. E por quê? Esse porquê que eu tô falando aqui, na verdade, né, nessa pergunta, é separado e sem acento. Então vamos lá. Vamos começar com este e esse. Tá. As regras para o uso do este, do esse, são umas 4 e estão até no livro, há um capítulo sobre isso. Mas no caso de uso do este e do esse por distância, que é o que você está me perguntando, é muito simples. Eu digo, eu estou com este copo na mão, porque eu estou falando e o copo está nas minhas mãos, perto de mim. Se eu falo com você assim, esse livro na sua mão, aí é esse, porque o objeto está perto de quem me ouve. E se no caso eu falar aquele fotógrafo, é aquele, porque a pessoa está longe de nós dois, de quem ouve e de quem fala. Essa é uma das regras do porquê relacionada à distância. A distância. Sim. E o porquê? É separado, junto? Tá, o porquê é o seguinte, eu tenho um macete assim para decorar esse uso do porquê, são 5. O porquê separado, muitas pessoas ensinam. O porquê separado é o porquê de pergunta. Porquê junto é o porquê de resposta, né? E isso não é verdadeiro. O porquê separado, ele é substituível pela expressão por qual razão. Então, por que você está feliz? Por qual razão você está feliz? Não sei, aquela música, não sei por que você se foi, né? Não tem uma música assim, tem, não tem? Saudades, eu senti. Essa música, esse porquê é separado. E ele não é uma pergunta, né? É não sei por que razão você se foi. Depois temos esse mesmo porquê separado, só que com acento circunflexo, simplesmente porque ele está no final da frase. Você se foi, mas eu não sei por quê, mas eu não sei por que razão. Depois temos o porquê junto com acento, que é substituível pela palavra motivo. Dê-me um porquê da sua atitude. Dê-me um motivo. E é o porquê substantivado, que em 90% dos casos vem com um artigo na frente. Mas também eu sei fazer frases sem ele, sem o artigo. Por exemplo, ela tem porquês para não vir aqui. Né? Motivos, não precisa necessariamente de um artigo aí. E por fim, o porquê que a gente mais usa, que é o porquê que é sinônimo de pois. Choveu porque a rua está molhada, pois a rua está molhada. Eu falei 5, gente, eu já perdi as contas. Acho que sim. E os porquês, eles... tem mais um, perdão. Qual é? É o porquê sinônimo de pelo qual, com função de pronome relativo, que seria os motivos por que estou na Jovem Pan, estou no Morning Show, são ótimos. Os motivos pelos quais. Pelos 5. quais. E é uma questão que sempre cai em prova, é sempre motivo de pegadinha, né? Os alunos, eles acabam tropeçando mesmo nessas razões. E, bom, são 5 os motivos, né? Que você falou. Não são poucos, né? Os motivos. Não. Vamos, antes da gente cair no tema, no assunto do livro aqui, que mais uma vez eu mostro para os nossos espectadores aqui do Morning Show, quero saber sua opinião sobre o Enem, já para começar polemizando aí. Vocês gostam, né? O exame recebeu críticas, teve polêmica, pessoas a favor, pessoas que se mostraram contrárias às questões abordadas ali. Eu estou falando especificamente daquela do dialeto dos gays, o tal pajubá. Sim. Né, gays e travestis, dizendo, a alegação é que o exame está politizando, o exame tem viés ideológico. Como é que você vê isso como professora? Bem, como professora de pré-vestibular há 16 anos, né, eu sou da época em que o Enem não era aceito na maior parte das faculdades,
eu entendo que essa questão especificamente não foi uma questão problemática. Por quê? Porque ela não exigia um conhecimento prévio sobre a linguagem dos gays e dos travestis, que inclusive é de matriz africana. Ela não exigia esse conhecimento. Então, você não pode falar aí que o professor teria, que haveria uma necessidade de um ensino sobre isso antes. Em termos de interpretação, foi uma questão normal. Eu acho que aí nós caímos em uma questão também de gosto e de questões políticas. Nossa, eu tô falando muito a palavra questão, eu daria 0 em mim para vocabulário, na redação. Mas eu concordo com você, até porque a resposta estava no enunciado, até se você prestasse atenção. Era quase todas as questões do Enem, né? Por isso que eu sou uma voraz crítica. Eu faço críticas severas à prova de linguagens do Enem. Como quase tudo está ali, é meramente interpretativo. Havia também uma outra questão que gerou polêmica da avó lésbica, que é a mesma coisa. Uma questão boa do ponto de vista interpretativo, mas que para o meu gosto, eu, Cíntia Chagas, para mim, não seria o tipo de questão que eu colocaria. Não por questões relativas ao gênero, nem nada disso, porque eu optaria por colocar um Érico Veríssimo, um Machado de Assis, um Ariano Suassuna, sei lá, essas pessoas que são pessoas realmente aí, tradicionais. Eu não faria só isso, tá? Porque aí vão falar, ela só quer o cânone literário purista, ali clássico, e tal. Eu acho que a gente pode misturar. Eu acho que você pode ter um rap ali, sabe, para interpretar alguma coisa, mas é necessário que haja questões sobre as escolas literárias. São 45 questões e não há uma sequer cobrando realismo, arcadismo, barroco, figuras de linguagem, ou então o estilo do autor. Eu até falei isso segunda-feira no Pânico. Às vezes há uma questão contexto do Machado de Assis, mas é meramente interpretativa. Não exige que você tenha estudado antes, que é o que a gente deveria estudar, né? O estilo machadiano. Falar que o cara é um niilista, que o cara vem do realismo. Então, eu acho que nesse ponto o Enem é ruim. Ô Cid, você falou nessa questão, né? Eu não vejo problema, não vejo aí uma politização da coisa. Você acha que em outras questões do Enem existe uma politização, não só esse ano, como em outros anos? E qual seria a solução para a gente consertar isso? Teria que vir lá de cima, do Ministério da Educação? Poderia ter uma interferência, como o Bolsonaro já falou, do próprio presidente da República, na forma como o exame é desenvolvido? Bem, sim, eu vejo uma questão ideológica na redação. Tá. Porque o que é a redação do Enem? Número 1, ela é uma dissertação, sempre, o que eu já acho que é pobre. Porque Desculpa te interromper, você acha isso de maneira geral ou especificamente sobre essa desse ano? Não, em todas. Todas. Em que sentido a desse ano? Porque ela tratava aí da questão da influência, né, dos algoritmos. Não pelo tema em si, mas pelas obrigações do candidato ao escrever a redação. Vamos lá, vou explicar. Número 1, é uma dissertação. Né? Então, você não tem lá escrita de carta, de artigo de opinião, que eu já acho uma grande perda. Número 2, essa dissertação ela é avaliada em 5 competências. A competência 1 é a da gramática, que é menosprezada. As redações que ganham 1000, elas geralmente têm elas possuem erros gramaticais. A número 2 é a competência que diz respeito ao atendimento ao gênero. Se fez uma dissertação mesmo, e se você colocou uma coisa ali que eles chamam de conhecimento de outra área. O que é o conhecimento de outra área? É você usar um conhecimento que geralmente você não adquire na escola. E geralmente, se você pegar as redações nota 1000, são redações em que os conhecimentos de outra área são Marx, coisas do gênero. Que são os exemplos que eles dão. Não em todas, é óbvio, mas na maioria é sempre mais para a esquerda. Beleza. Competência número 3, argumentação. Número 4, coesão. E aí vem a número 5, que é quando eu acho que ocorre realmente uma forçação de barra ideológica. O candidato ele tem que dar uma solução para o problema abordado. Essa solução é uma solução com regras, de respeitar os direitos humanos e tal. O que é respeitar os direitos humanos? É esquerdizar, tá? No meu ponto de vista. Por exemplo, se o Enem pedisse o tema, como que fala? Criminalidade.
e o aluno colocasse lá redução da maioridade penal ou a implementação da pena de morte, eu tenho certeza de que ele seria mal avaliado. Vira um critério subjetivo e não objetivo, né? Por mais que a Carmen Lúcia tenha tirado no ano passado essa coisa de respeitar os direitos humanos, já há no Enem, entre os corretores, já há uma cultura de esquerda. A gente vê as redações que eles colocam como redações nota 1000, são redações em que a pessoa tem que falar que juntos venceremos, mas sempre com aquela coisa da minoria. Outra coisa, eles nunca perguntariam assim, sei lá, escola sem partido, que é um tema bem polêmico. Eles nunca perguntariam, posicione-se sobre a escola sem partido. Eles fariam uma pergunta que levasse você a já ter criticar. o seu... Já sei, uma outra boa. Ideologia de gênero. A pergunta seria, caminhos para combater o preconceito de ideologia de gênero nas escolas. Pronto. Né? Ou para tornar eficaz o ensino, não sei o quê. Nem poderia sustentar que ideologia de gênero não tem apoio na realidade científica, por exemplo. Entendeu? E aqui, vejam bem, eu não estou me posicionando, tá? Eu não estou falando nada de escola sem partido, eu não estou falando nada de ideologia. Mas é muito mais a ver, desculpa, Fefito, muito mais a ver o que você está colocando na avaliação, depois para desferir a nota, para colocar a nota desse candidato. Você diz que esse viés vem mais no âmbito de quem vai avaliar e considerando certas coisas. O que é engraçado, né? A gente sente a partir do background que a gente tem de vida, de experiência de vida. Você deu exemplos aí que eu não acho necessariamente ruins. Eu acho até positivos, né? Em que a gente batalhe pela igualdade, que a gente considere que todas as pessoas devem gozar dos mesmos direitos. São coisas que, de fato, se você pensar numa questão mais humanística da vida, são questões até elogiáveis de um ponto de vista. Mas você falou muito bem. Na vida, no dia a dia. Eu não acho que um aluno, para ingressar em uma universidade, deva ser avaliado pela capacidade dele de... Entender o mundo? Não, de esquerdizar. Não, mas eu não acho. Mas Cíntia, deixa eu só complementar então, Edgar. Quando você fala de direitos humanos, e eu até entendo que seja subjetivo mesmo esse critério, vamos pensar de uma maneira mais prática, então, e desprovido do que é esquerda e direita. Você acha que um aluno que vai e faz uma redação extremamente racista ou com xingamento aos negros tem que ser bem avaliado? Porque isso é um direito humano. Gente, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. É óbvio que se um aluno escrever lá, se ele for, sei lá, que tem que matar, que tem aquilo, não pode, né? Há um bom senso. O que eu acho é que o aluno deveria ter o direito de ter um posicionamento, mas o posicionamento dele. Se ele quiser defender a pena de morte com bons argumentos, eu acho que ele deve ser bem avaliado por isso. Mas é que aí... Mas são subjetivas, né, então, Cíntia, mas que isso você tá abre uma questão colocando. subjetiva, Cíntia, porque alguém pode escrever uma ótima redação, ser muito bom de texto e ser extremamente racista. Então, se for avaliar pelos métodos pelos quais ele escreveu, ele pode ser bem avaliado, mas ser ainda assim alguém que fere os direitos humanos. Mas o que são direitos humanos? Aí fica a pergunta, né? Eu tenho uma dúvida aí, usando essa expressão que você usou de esquerdizar, né? Porque você mencionou aí do seu trabalho no curso pré-vestibular. Então, em última análise, o teu objetivo é ajudar essa garotada a ingressar no ensino superior. Sim. Então, desculpa aí a liberdade, mas eu queria perguntar se você chega a orientar os alunos a esquerdizar. Sim. E faço isso... com um grande pesar. Eu fico muito feliz porque eu já dei respostas nesse sentido também em palestras que eu participei e que alunos de direita me perguntavam a mesma coisa, ou de direita, ou liberais, ou o que quer que seja, né? Qualquer coisa que não seja a corrente predominante do politicamente correto. Eu falei, olha, primeiro você resolve a tua vida, o sistema é esse, a gente você não faz parte dele, é um outro ideário, mas, cara, garante a tua vaga, né? Exatamente. Na verdade, assim, eu dou aula para vários vestibulares, né? Eu dou aula para o Enem, dou aula para a PUC, dou aula para vários. Eu falo, gente, argumentação para o Enem, isso aqui, né? É uma boa. Quando eu corrijo a redação do meu aluno, porque eu corrijo a redação de um por um, sou eu quem corrige no meu cursinho, eu falo, isso aqui vai ser penalizado no Enem. Isso aqui já é legal para uma PUC, isso aqui é legal para não sei o quê. Infelizmente, a gente tem que dançar conforme a música. E outra coisa que eu acho interessante de ser comentada aqui é que o Enem obriga a dar solução. Sabe? Sendo que muitas vezes o candidato acaba escrevendo uma redação mais, assim, sei lá, uma solução clichê,
quando, na verdade, o que seria bacana seria uma simples reflexão sobre o problema abordado. A gente está aqui recebendo no Morning Show a professora de português Cíntia Chagas, que está lançando o livro Sou Péssimo em Português, esse que você vê em minhas mãos. Daqui a pouquinho a gente retoma para falar especificamente do conteúdo do livro da professora Cíntia Chagas. Não saia daí, 11 em ponto, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Sebrae Digital com Marta Gabriel. E a palavra de hoje é ágil. Uma das principais características para o sucesso no mundo VUCA é ter a agilidade, pois o futuro está cada vez mais incerto e o presente cada vez mais complexo, requerendo flexibilidade para se adaptar rapidamente. Além disso, como a velocidade de mudança hoje é altíssima, além de ágeis, precisamos ser também velozes. Nesse contexto, as metodologias tradicionais de negócios já não conseguem mais dar conta dos desafios atuais. Assim, a solução de planejamento e gestão que tem se mostrado mais eficiente são as metodologias ágeis, ou Agile em inglês. Elas surgiram da indústria de software e se disseminaram para o mundo de negócios, tornando-se um dos pilares para a transformação digital, pois focam em lidar com problemas complexos. Existem diversas metodologias ágeis, sendo Scrum e Lean as mais populares. Essas metodologias permitem ajustes no projeto e no produto conforme eles evoluem. Elas consideram as mudanças rápidas do ambiente, como clientes, tecnologia, concorrentes, e vão se adaptando de forma flexível, criando aprendizado durante o processo. Isso garante o melhor resultado possível, de forma eficiente e sustentável para a empresa e, ao mesmo tempo, maximizando a experiência do cliente em cada etapa. E como está a agilidade do seu negócio? Aqui é Marta Gabriel para o Sebrae Digital. E saiba mais sobre o Dicionário da Transformação Digital em youtube.com/Sebrae. Jovem Pan Morning Show. Hoje com a gente aqui a professora de português Cíntia Chagas, falando do lançamento do livro Sou Péssimo em Português. E tem um subtítulo grandão ali, né? Aprenda as principais regras de português, dando boas risadas. O prefácio do livro é escrito pelo padre Fábio de Mello. É, exatamente. Ele que te incentivou nessa empreitada? Você que revisa o sermão dele. Eu reviso o que ele posta no Instagram. É uma Alguns, não todos. Eu tô enganado, é uma mineirice só esse papo, porque o Fábio de Mello é mineiro, né? É. E você também. É. E somos pessoas com personalidades muito semelhantes, porque somos duas pessoas, como que eu vou falar? Ele fala isso da gente, nós questionamos tudo, né? E nós fazemos coisas muito diferentes nas nossas profissões, salvas as devidas proporções. Quem sou eu perto dele? Mas, enfim, aí em uma conversa, um dia eu falei, eu queria tanto escrever uns casos da minha vida, porque minha vida é muito inusitada, gente. Minha vida literalmente dá um livro. Ele falou, escreve. Aí tá, e depois de um tempo eu falei, e se eu escrever os meus casos, que são os casos que eu conto em sala de aula, porque eu dou aula contando causos, como boa mineira que sou, colocando as regras de português. Porque eu raciocino gramaticalmente o tempo inteiro. É muito mais forte do que eu. A pessoa está falando comigo, eu estou analisando tudo que ela está falando. Então, eu tenho muitas histórias muito engraçadas. Eu falei, quer saber? Se o padre abençoou, eu vou. E eu escrevi esse livro, por incrível que pareça, eu escrevi mais da metade do livro em 8 dias. Caramba! Foi uma espécie de catarse. Bona. Louca, eu coloquei uma garrafa de vinho aqui e fui, quinta, sexta, sábado e domingo, quinta, sexta, sábado e domingo, e mandei pra editora. Mas é que deve ter muito erro comum entre os brasileiros, né? Aliás, qual é o erro mais recorrente de português? É a crase? A crase, ela é um bicho de 7 cabeças para todo mundo, mas eu diria que o erro mais recorrente é o uso do mesmo. Porque mesmo, essa é a história do meu primeiro conto no livro, que foi o conto piloto, inclusive, que eu mandei para a editora, que é o conto de que as pessoas mais gostam. Uma briga... Pode contar a história? Por favor. Claro. Seguinte, eu namorava, um procurador federal com mestrado, doutorado, pós-doutorado, desses homens assim que falam
super difícil e tal. E ele competia comigo em tudo, era um galinha. Eu mudei o nome dele, é Maurício aí. E aí a gente tava em um almoço e tal, e a gente começou a brigar. E eu, porque você é um galinha, você olhou pra mim, não sei quem, né? E eu sou mais possessiva do que todos os pronomes possessivos juntos. Tá? Tanto é que namoro meu costuma durar, sei lá, é tipo período probatório de empresa, não passa de 3 meses. Né? Quando eu vou ver, eu acordo e falo, ai, terminei. É sempre assim. Eu tô namorando agora. Quer dizer, pelo menos até agora. Quantas horas são? Agora 11h11. Às 11h11 de hoje, do dia 14, Olha, eu ainda 11, estou... 11h11. Olha que coisa... É simbólico, hein? Às 11h11 de hoje, eu ainda estou namorando, né? Eu não sei depois dessa entrevista. Mas, enfim. E aí, eu saí do carro, a gente foi pra minha casa. E chegando lá, aquela placa de elevador. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo se encontra parado neste andar. Aí eu comentei, além de te aguentar, eu ainda tenho que aguentar essa merda desse elevador. Ai, pode falar merda, Já gente? foi. Dessa placa de elevador, bem no meu prédio, todo dia. Não, é tudo me irritando, tá tudo me irritando. Aí ele começou, menina, você não sabe de nada. Mesmo tá certíssimo aí. Eu falei, querido, o mesmo não retoma a palavra. Aí ele, retoma o quê, rainha da língua portuguesa que acha que sabe tudo? Eu falei, imbecil, ele retoma oração. Por exemplo, sou uma namorada fiel, espero que você faça o mesmo. Aí eu falei com ele, aí retoma-se, querido, a ideia da fidelidade, que não faz parte da sua vida. Isso é uma indireta? Não, é uma direta mesmo, eu tô de saco cheio. O queixo. Mas eu fiquei curioso agora o que deveria ter escrito na placa do elevador, então. Pera aí que eu vou te contar. Aí subimos e tal, eu tirei a roupa, coloquei um roupão. Ele tirou os sapatos, como quem mostra, né, que vai ficar e tal, apesar da briga. E de repente o telefone dele tocou, ele, não, tô indo agora e tal. Eu falei, gente, pra onde que esse homem vai? Eu vou pra um bar, não sei o que, você é muito fresca, não gosta de boteco, eu tô indo, nananã. Era uma emergência. É uma emergência e tal. Eu falei, você não vai? E saiu correndo da minha casa. E eu saí correndo atrás dele. Afinal de contas, ninguém me deixa falando sozinha. Você foi atrás do mesmo. Eu fui atrás do mesmo. Eu fui atrás dele. Aí, desci de roupão. Na rua, sem nada por baixo, aqueles roupões brancos e tal. Desci e entrei igual uma imbecil na frente do carro dele. Ninguém me deixa falando sozinha. Aí ele, só se você... como é que ele falou? Eu só converso com você se você falar que o mesmo pode retomar palavras. Sim. Eu falei, não. O que a gente colocaria no lugar é... o este. Antes de entrar no elevador, verifique se este ou se ele se encontra parado neste andar. O que aconteceu? Ele simplesmente deu ré. O portão fechou. Não havia porteiro. E eu fiquei lá, sentada no meio-fio, de roupão, à espera de um vizinho com quem eu pudesse contar. E aí você me pergunta, mesmo? Eu te respondo, mesmo. Boa. Sensacional. Boy lixo, hein? Fez bem se livrar. Essas histórias, né, que você mesmo vivenciou, você acha que esse que é o grande diferencial do livro? Porque livros sobre gramática, né, manuais de redação. Mas, Vini, tinha que virar um audiobook também, né? Também. É mesmo, mas sempre parece muito a mesma coisa, né? Rapidinho, gente, quem gostou da história, @Cíntia Chagas com 2 S, tá? Instagram, eu não posso perder a oportunidade. E você coloca isso no seu livro também, mais dessas histórias também? São 30 contos, do mesmo nível desse. Ok. Em cada conto há um ensinamento bem útil, bem prático do dia a dia. O uso do porquê, se não junto, se não separado, ao encontro de encontro a. São muitos, 30. E entre cada conto há um microconto. Por exemplo, se você puder pegar aqui pra mim, Edgar, por favor. Aqui é um microconto, muito rápido. Isso aqui ocorreu e foi aqui em São Paulo, naquela churrascaria. Como é que é o nome, gente? Tô com a memória ruim hoje. Rodeio? Não, a outra. Fogo de chão. Não, a outra. Eita. Jardineira. Não, vamos fazer propaganda de todas. Churrascaria vegetariana, contra filé. Aquela chique. Tem uma árvore no meio enorme. A Rubaiá? Rubaiá, isso, lá no Rubaiá. É até um elogio ao Rubaiá aqui, ó. Por causa do cardápio. Vamos almoçar aí hoje, hein, Rubaiá? Se chama Amor Sincero, esse microconto, olha. A palavras arrozes existe, amor? Esse aqui é o namorado de outra época, tá? Aí eu falo, claro, por quê?
Está aqui no cardápio, arrozes e massas frescas. Sim, o plural de substantivos terminados em Z é feito com acréscimo de ES. Feio, né? Gravidezes, avestruzes, arrozes, a gente se acostuma com feio. Será? Eu não me acostumei com você, amor. E há esse tipo de microconto entre os contos. A gente tá aqui no Morning Show com a professora Cíntia Chagas, que tá lançando o livro Sou Péssimo em Português. Como é que o Brasil tá, professora, no ranking aí de avaliação, né, da qualidade de ensino, principalmente com respeito à língua portuguesa, a tua matéria? Bem, a última avaliação da qual eu tenho notícia mostrou que 7 a cada 10 estudantes estão de mal a pior, né? Foram muito mal avaliados na questão da interpretação de textos. Por exemplo, ao ler um artigo de opinião com informações explícitas, eles têm dificuldade de interpretar essas informações. Isso no ensino médio. No ensino fundamental deu uma melhorada, mas não é nada significativo, não. O ensino médio está muito problemático. Olha, a gente convidou aqui os nossos ouvintes a participarem, interagirem pelo Twitter com a hashtag Dicas de Português. Como é que tá aí, Vini? Olha, a galera mandou algumas dicas bem legais aqui na nossa hashtag, Edgar, como a Simone Barbosa, que fez ali enumerou vários erros ali, dos quais a gente não pode usar. Então ela colocou o de menor, o na onde. Que maravilhosa! Mortandela. Cabeleireiro, seja, esteja, advogado. Menos é o melhor. Tem vários. Tem um ali que ela colocou que eu queria chamar a atenção pra ele, Bruno. por favor, que é o de menor. Gente, aliás, eu acho que eu falo disso no meu livro também. Não é de menor, né? Eu sou de menor, não. Eu sou menor. Aliás, vou falar como vocês paulistanos falam. Eu sou menor de idade. Menor de idade. Menor de idade, tá? Gente, mas seja é um problema aqui em São Ou Paulo. seja, Fala muito. Mentira, fala. E outra coisa que eu percebo Onde muito é que você aqui em São tá Paulo andando, Fefito? quer que eu faço? Ninguém fala quer que eu faça, quer que eu faço, Essa quer que eu rola pego. bastante. As pessoas não usam o verbo direito. O seja e o esteja, pra mim, é assim. Falou assim, não tem como pegar o cara, sabe? Uma seguidora ontem de 13 anos, Já muito rolou? fofa. Olha, eu tive um namorado que falava menos. Mas eu falei, eu vou conseguir. Mas esse não chegou nem aos 3 meses. Durou 1 mês e meio. Ele tá até no livro. Já entendemos. Quantos capítulos tem o livro? Todos com namorado. Olha, acho que tem uns 9. Ela namora pra render história. O padre Fábio falou, olha, gente, essa história também é ótima. Eu em Nova York, lá passando minhas férias, ele acabou de ler o livro e me ligou. E o padre Fábio nunca me liga. Ele manda áudio de 9 minutos, mas ele não liga. Eu falei... Faz um podcast. Eu falei, gente, ele me ligou, alguma coisa aconteceu, não vai fazer mais o prefácio, né? Achou o livro muito profano. Aí ele falou assim, eu só quero te perguntar uma coisa. Você está pronta para o que virá depois desse livro? Eu falei, por quê? Porque ninguém nunca mais vai ter nenhum tipo de ilusão sobre você. Você já é encalhada, vai piorar. Eu falei, querido, o meu sobrenome é Trabalho, esse livro vai vender. Então, vamos lá. É ele que Deus te abençoe. Eu falei, amém. Vamos ver aqui. Tem mais, Ed, tem mais. Tem mais, Vini? Participação Vamos dos lá. nossos ouvintes também tem o Cristão Pistola lá. O Cristão Pistola dá a dica de não usar vim no lugar de vir. Hashtag dicas de português. O do vir eu queria chamar uma atenção muito, muito, muito interessante, que é o seguinte, que é o futuro do subjuntivo. Todo mundo fala, se você ver o fulano, quando você ver o fulano, não, gente, é vir. Quando você ouvir, E eu falo disso, eu trabalho aqui com vocês, né, na Jovem Pan, e nós postamos um vídeo de 1 minuto no meu Instagram, no Instagram da Jovem Pan, com dicas em que eu pego trecho de filme, tipo Minha Mãe é uma Peça, música, Jojo Todinho. Eu ensinei o este ou esse com a Jojo Todinho, por causa do que tiro foi esse. Sim. Aí eu falo se ela tinha que falar esse ou este, mas pra isso tem que entrar no meu Instagram, Tinha que ver onde Cíntia foi o Chagas tiro, com né? 2 S's, pra descobrir. Onde foi o tiro? Ainda tem isso. Aí eu ainda falo desse tiro, falo que é uma metáfora e tal, o que seria esse tiro, a bicharada ama. Mas peraí, eu esqueci o que eu tava falando, do vir. Aí, se eu vir, quando eu vir, é com I, gente, pelo amor de Deus. Tem mais, Vini? Tem o Alexandro Dorta da Silva, que também fala da questão do... Sempre tem o de menor, né? Hashtag dicas de português. E para finalizar, a Maju Santana que fala sobre o ao vivo e em cores e não ao ótimo. vivo e a cores.
falei errado a vida toda. Hashtag dicas de português. Maju Santana, seguinte, eu usei também no Instagram uma música do... Eu acho que o pessoal já fixou seu Instagram. Não, eu tô tentando, você tá vendo que eu sou marqueteira até onde não pode mais. Luan Santana tem uma música dele, Te Quero ao vivo e a cores, se eu não me engano, e eu falei disso. Ao vivo e em cores. Por quê? Porque você não fala a preto e branco, você fala em preto e branco. Lógico, né? Por questão de coerência, em preto e branco, em cores. Os nossos ouvintes também participaram dando dicas de português pelo WhatsApp. Bruno, solta aí, por favor. Olá, pessoal do Morning Show, eu sou o Luiz aqui da Zona Sul e acho que a dica de português, eu acho que é conhecer um pouquinho da origem das palavras. Eu acho que falta um pouco disso. A gente tem um monte de conceito que a gente não sabe de onde veio, por isso a gente não sabe usar. Eu acho a língua portuguesa extremamente burocrática. É uma língua que tem 1 milhão de regras e cada regra tem 50 mil exceções, o que muitas vezes inviabiliza essa questão correta. Eu acho que é um código que, quando foi feito, era para ser feito, falar de uma elite e o povo mesmo não entender. Até hoje a gente ainda consegue perceber um pouco disso na questão do Congresso, quando o pessoal quer falar para ninguém entender, eles conseguem se expressar com uma certa facilidade, quando o objetivo é ninguém entender. Então eu acho que o português tem esse tipo de problema. Um beijão, Morning Show, sempre maravilhoso, iluminando as nossas manhãs. Legal. Tá aí a participação do ouvinte. Olha, no STF pode ser, meu camarada, mas no Congresso tem nego lá falando muito feio, né? Muito errado. Né? Muito simpático, rapaz, mas eu terei de fazer correções. É o seguinte, a língua portuguesa, ela não pode ser, a gramática, a norma culta da língua portuguesa, eu sou uma defensora dela ferrenha, ela não pode ser vista como a vilã. Existe uma parte aí de estudiosos da língua, alguns linguistas, que colocam a língua portuguesa como uma ferramenta de elitização, de divisão da sociedade, de exclusão dos mais pobres. Bem, não é isso que exclui as pessoas que não têm acesso à educação. O que exclui é o fato de elas não terem acesso à educação. E existe aí, nossa, eu preciso falar disso, e existe aí uma gama de linguistas que querem simplesmente simplificar a gramática invalidando as regras. E esse não é o caminho para tornar a língua portuguesa menos excludente. O caminho é continuar ensinando a norma culta, porque a norma culta é um meio de ascensão social. É isso, ela não é ela que exclui, é o sistema que exclui. Ô Cíntia, rapidamente, nosso tempo já está quase acabando, a questão do neologismo. Essa meninada, internet, abreviando palavras, o que você pensa disso em uma linha, rapidamente? O internetês deve ficar na internet, ele é lindo lá e ele deve permanecer lá. Depende de onde você está usando. Pode usar PQ, VC, mas na internet. Boa. Cara, esqueci de falar que nós entramos nos TTs, viu? Olha aí, grande, muito bem. Vai ter prêmio hoje. Ai, que ótimo. Boa. Cíntia, obrigado, viu? Eu preciso falar uma coisa rápida. Do Instagram? Não, também. @Cíntia Chagas com 2 S. É da compra do livro. Ele está à venda na Amazon. Sou péssima em português e nas principais livrarias. Dia 22 eu estarei em Brasília e dia 27 no Rio. Boa. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Agora 11h24, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Um tradicional colégio de Salvador proibiu alunos de renovarem matrícula e participarem da formatura depois que veio à tona uma série de mensagens que eles trocaram no WhatsApp. Vini, vamos lá, conta essa história rapidamente pra gente, que a gente tá no fim, hein? É isso, Edgar. Colégio Antônio Vieira, lá em Salvador, esses jovens, né, de 14 a 17 anos, que cursam lá do 1º ao 3º ano do ensino médio. Então, do 1º ano já estão impedidos de renovarem a matrícula e do 3º ano já foram excluídos aí do colégio porque tiveram essas mensagens por WhatsApp divulgadas. Eles tinham um grupo intitulado Direita Delirante. Esse grupo tinha como foto de capa ali a figura do presidente eleito Jair Bolsonaro, e entre as mensagens trocadas, a gente pode colocar a foto de alguns prints dessas conversas, mensagens de ofensas às mulheres, aos índios, algumas piadas homofóbicas também, e até a intenção de fazer a criação
criação de um Ministério da Tortura, que seria até mais interessante e mais importante do que o Ministério da Cultura, né? Então, foram mensagens que foram trocadas entre esses jovens, foram divulgadas, e aí o colégio acabou punindo eles com essa exclusão e com a não renovação da matrícula. Os pais desses alunos fizeram uma carta, né, pedindo que o colégio reconsiderasse a decisão e dizendo também que eles não tinham a noção e nem a dimensão do que diziam. E agora sim, né, os prints aí, então tem lá, ó, ou um departamento de investigação sobre tortura. Ah, essa é boa, o Enzo vai abrir um Ministério da Tortura, que é mais importante que o da cultura. Passa aí, Bruno, pro próximo. Ó lá. No mínimo 50 anos de cadeia. Outro responde: coloca pra trabalhar em uma mina de carvão até morrer. Tortura essas, né? Aí tem o borrão ali dando umas 5 facadas logo. Chegou o Mussolini. Enfim, vários. Essa que também vem com a hashtag ele não, né? Então, a partir de hoje, a hashtag ele não volta a significar a negativa da mulher ao liberar o pi. E aí tem um pizinho também. E por último, tive uma ideia: que tal mandar os bandidos para as reservas indígenas? Aí eles se matam e matam os índios também. Que índio é inútil, só serve para ter feriado, que se pá nem feriado é. Que nojo, que nojo. Esse tipo de comentário no Enem teria que reprovar. Vamos lá, Caio, acertou o colégio quando decidiu dessa forma? É uma questão complexa, porque é o seguinte: o colégio ele puniu, né, de forma exemplar, e ao punir, talvez ele tenha perdido a chance de ensinar. Eu acho que as coisas elas têm que ser vistas no seu contexto, né? A gente vive numa sociedade onde as autoridades públicas são muito lenientes com o crime, com crimes infinitamente mais graves do que ficar mandando mensagens racistas, homofóbicas, machistas em grupos de WhatsApp, né? E a gente tem casos de crimes gravíssimos cometidos aí por menores que são totalmente incapazes ou relativamente incapazes e cuja punição fica muito aquém do desejado. Mas melhor não relativizar, né? Eles vão aprender pelo exemplo, pela punição que eles sofreram. Não, mas ó, tem um ponto aí, viu, Fefito? Eu acho que é essa questão de abraçar mesmo. Vem cá, olha o que vocês estão fazendo. É porque é o seguinte, vamos explicar para essa meninada que está desorientada. Não, e a diferença entre discurso e prática. Uma coisa é assim: quando que um discurso delirante, né, como o próprio nome do grupo sugere, vai efetivamente virar uma prática para essas pessoas no público. E ali é uma coisa meio perversa de ânimos jocandi junto com comportamento de massa. Mas se desse para resumir muito, a gente tem que emprestar aí a citação do Nelson Rodrigues, que é a seguinte: envelheçam urgentemente. Por favor. E no processo, se Deus quiser, amadureçam também. Bom, é assim a gente finaliza essa edição do Morning Show. Quem é que tá aí pra dar o prêmio, hein? Nosso cast glamouroso. Quem você quer? Pode pedir hoje. Vamos de Gabi? Gabi, você adora a Gabi. Adoro, né, Gabi. Então vou dar o prêmio pra uma mulher, viu? Pamela Oliveira, da conta Pamela Pan 28. Tá bom, gata. A gente fecha o Morning e volta amanhã na programação da PAN. Tchau, a partir das 10 da manhã. Valeu, gente. Valeu. Morning Show. Morning Show.